a nossa palestra. Eu sou a professora, eu sou Camila Oliveira Macedo, sou professora e supervisora do NEP. Nós iniciamos com esse projeto no mês passado, que é um projeto de formação de professores de línguas. Então, a ideia é que uma vez por mês nós tenhamos esse momento de compartilhar, de trocar ideias, de escutar pessoas, né, tão interessantes como a professora Lúcia, né, esse mês passado tivemos o Almeida Filho. Queria agradecer ao Almeida Filho que está aqui conosco novamente, né? Obrigada pela presença, pelo apoio nesse projeto. E eu gostaria de iniciar agradecendo à professora Lúcia por ter aceitado o nosso convite, né? A professora Lúcia, para a gente, é muito importante, né? A fala dela aqui hoje, a professora foi a criadora do NEP, né? Quem idealizou esse núcleo. E já existia o PEPFOL antes, mas a professora que o tornou um núcleo de ensino e pesquisa de português para estrangeiros. Então, é uma honra tê-la aqui falando para a gente. Eu gostaria de começar fazendo uma apresentação, uma breve apresentação da professora Lúcia Barbosa. É doutora em estudos portugueses, brasileiros e da África lusofônica pela Universidade de Paris 8, fez estágios pós-doutoral na Universidade Federal do Ceará, com vista acadêmica na Universidade de Aveiro, em Portugal. Mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Unesp, licenciada em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Mato Grosso, professora adjunta da Universidade de Brasília, onde leciona português para estrangeiros. É docente permanente dos programas de pós-graduação em Linguística Aplicada da UNB e do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Estadual do Mato Grosso. É membro do Conselho Nacional de Imigrações e da Comissão Técnica Científica do CELPE-BRAS. É coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Também atuou como professora visitante e convidada na Universidade de Paris 8, na França. Desde 2014, ela coordena o projeto de pesquisa Procolher, Português, Língua de Acolhimento, na Universidade de Brasília. Atua principalmente nos seguintes temas: português para estrangeiros, português, língua de acolhimento, português, língua não materna, formação de professores, migrações internacionais contemporâneas, plurilinguismo, cultura e ensino de línguas, interculturalidade crítica e educação para relações étnico-raciais. Chega, currículo extenso. Chega, bom, tem muito mais coisa, né? Mas não é possível falar tudo. Professora, a ideia dessa palestra é que a professora Lúcia, ela vai falar durante os 40 minutos. Depois, nós teremos uma abertura para as perguntas. Então, vocês podem abrir o microfone e falar. A ideia é que tenha essa interação, que seja uma coisa mais informal, né? Ou podem escrever no chat, quem puder, né? Quem não puder pode falar. Então, a gente não terá interrupções durante a palestra da professora Lúcia, mas no final a gente vai ter interação, ok? Professora, obrigada novamente e começamos. Bem-vinda, vamos começar. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Então, eu começo aqui agradecendo, naturalmente, esse convite da Camila, que muito me honra. A Camila tem sido uma grande parceira do ensino, aprendizagem de português para falantes de outras línguas, ou português para estrangeiros, ou português como segunda língua, enfim, as diferentes nomeações que essa especialidade, né, do ensino de português recebe. A Camila tem atuado nessas especialidades, enfim, do ensino de português. E então eu tive a honra de ter a Camila comigo nesse passeio,
né, que eu dei pelo NEP, acho que durante quase 5 anos, foram quase 5 anos, 4 anos e pouco. E, com certeza, muito do que eu fiz, eu devo à equipe, né, que esteve comigo esse tempo todo e com a qual nós conseguimos fazer, acho que um trabalho, não sei se interessante, mas, no mínimo, quer me parecer pertinente dentro daquilo que a gente acreditava, apostava, e acredita e aposta até nos dias atuais. Então, muito obrigada. Claro, a UNB, minha universidade atual, não é? Já faz um tempo que estou na Universidade de Brasília, e é um lugar muito interessante para se trabalhar, também para interagir, fazer, enfim, estabelecer-se, né, como pesquisador, pesquisadora. A todos e todas, amigas, amigos, colegas, enfim, pessoas, às vezes, que eu não conheço, mas que em algum momento a gente se cruzou em algum seminário, em algum congresso, né? Meus queridos, minhas queridas orientandas, orientandos, ex-orientandos, ex-orientandas, futuras, né? Então, muito obrigada pela presença. É realmente muito bom conversar sobre o ensino-aprendizagem de línguas, a formação de professor, que são, vamos dizer assim, caminhos, estradas que eu comecei a trilhar junto, ou ao lado, ou sob a orientação. Grande parte dessa formação minha foi sob a orientação do professor Almeida Filho, professor José Carlos, e eu, a partir do momento que eu comecei a frequentar os cursos de linguística aplicada, os diferentes cursos que o José Carlos ministrava na Unicamp, no começo dos anos 90, ai, quanto tempo, my God, mas enfim, quando eu sentei naquelas cadeiras para assistir às aulas do professor José Carlos, eu tinha certeza de que a linguística aplicada seria a minha escolha, né? E eu tinha feito um mestrado em literatura, teoria da literatura e literatura comparada, que é que eu tenho muito orgulho de ter feito esse mestrado, né? Porque eu trabalhei com literatura africana de língua portuguesa, que era uma coisa que eu queria muito fazer também, e aprendi muito, e isso, com certeza, essa formação também me ajudou enormemente a trilhar esse caminho também que eu venho trilhando no ensino, aprendizagem de português para estrangeiros, como segunda língua, e na UNB eu tive a oportunidade de fazer o concurso para essa cadeira, né, que é uma coisa meio rara no Brasil, infelizmente. Eu acho que a gente cada vez mais precisa lutar, sensibilizar, né, as pessoas, as instituições das quais nós participamos sobre essa especialidade, sobre a necessidade de termos pessoas que trabalhem com ela dentro dessas instituições. Para mim e para minhas colegas que trabalham comigo, como professoras de português para estrangeiros, tem sido realmente uma oportunidade de trabalho muito, muito interessante por tudo que isso representa, né? Por tudo que ensinar a própria língua representa para a gente. Então, eu sou muito grata também à UNB por me dar essa possibilidade. Eu vou tratar, então, sobre interculturalidade nesta intervenção, e eu quis colocar justamente as suas interfaces, né?
porque a interculturalidade, ela faz interfaces com outras categorias, vamos dizer assim, né, do ensino, aprendizagem de língua. Inclusive, a interculturalidade, em algum momento, não sei se ainda atualmente, mas ela, em algum momento, fazia parte também de gestão, né, ela era ainda é uma palavra-chave para quem trabalha com gestão de pessoas e tal, mas aí é uma outra, vamos dizer assim, uma outra abordagem, né? E aqui nós vamos falar das interfaces da interculturalidade ontem e hoje, no ensino, aprendizagem das línguas, na formação de professores, para essa especialidade que é ensinar línguas. E também, por que não, né, na formação de aprendizes, né, de aprendentes. A intelectualidade, ela tem que ser explicitada na sala de aula, na minha perspectiva, né? O que significa isso, né? Dizer isso também para os nossos estudantes, para as nossas estudantes. Eu tenho, então, para tratar desse assunto, eu tenho que fazer uma visita rápida, né, a outros termos. Eu vou, de vez em quando, aqui olhar uma cola que eu fiz, tá? Para não passar, não usar muito o PowerPoint. Para não usar o PowerPoint, na verdade, eu fiz uma colinha aqui. Então, de vez em quando, eu viro para dar uma olhada aqui na minha cola. Essas interfaces da interculturalidade é que fazem dela o que ela é hoje, né? E fazem com que esse modo de olhar o outro, de conviver com o outro, de ensinar e de aprender língua, seja como a gente pensa que deveria ser, né? Então, não dá para falar de interculturalidade sem falarmos da abordagem comunicativa, né, que é o grande movimento, né, teórico, prático, que revolucionou o ensino de línguas no mundo, o ensino-aprendizagem de línguas no mundo e a formação de professores, né? Sempre que a gente fala de ensino-aprendizagem, nós estamos pressupondo a presença, né, de quem aprende e também de quem ensina, né, dessas interfaces. Foi, sem dúvida, a abordagem comunicativa que abriu, né, essa possibilidade da gente deslocar, vamos dizer assim, a cultura já para outros parâmetros. Então, eu pego muito a realidade do ensino-aprendizagem do francês, que era exatamente uma realidade calcada, né, no sentido da civilização, até, né, que chegarmos à questão da cultura mesmo, ensino de línguas. Até lá era civilização, né? E ainda a gente vê, nos dias de hoje, livros didáticos com o termo civilização, língua e civilização, né? E nós, como professores, ou como estudantes, professores de formação, professoras de formação, nós temos que atentar ao significado. O que é uma civilização? Então, por que não cultura e por que civilização? Por que não culturas, né? Então, a gente tem que repensar. Então, mas foi justamente a abordagem comunicativa, né, esse movimento que abriu essa possibilidade, né, que eu coloco aqui, e trouxe à luz, né, a capacidade de reagir e de interagir, né, pensando já na atuação do aluno, do estudante, do aprendente, né, em diferentes situações, com diferentes interlocutores. Então, a interculturalidade entra aí. Bom, depois vou falar um pouquinho mais sobre a criação mesmo da interculturalidade.
Mas antes tem que falar da cultura, né? O que significa ser competente, por exemplo, culturalmente, né? Que é também uma linha forte que foi a abordagem comunicativa que trouxe para nós, né? O que significa ser competente culturalmente? Significa saber interpretar, saber usar a língua, cultura de chegada, interagir nessa nova língua, como é que a gente interage nessa nova língua, outra língua, né? Nessa outra língua, outras culturas, né? Saber agir, né, diante das normas sociais, conhecer as normas sociais, mas também saber agir a partir delas e nelas, saber reconhecer, né, rituais, linguageiros. Então, tudo isso eu estou pensando com base ainda, né, na abordagem comunicativa. Isso tudo sem perder de vista os papéis dos diferentes interlocutores, né? Então, essa é uma introdução que eu julgo importante e indispensável, né? E aí, vamos para o conceito de interculturalidade, que começou, né, esse movimento, esse conceito, ele nasce na França, nos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, com a chegada, né, bastante importante de imigrantes de vários lugares da Europa, também de diferentes lugares, diferentes países africanos, e a comunidade, né, os profissionais de ensino-aprendizagem de línguas, naturalmente do francês, queriam entender como é que eles iam lidar com essas diferenças, né, diferentes culturas dentro da sala de aula. E isso se colocou como um desafio, né? Então, se essa interculturalidade nasce aí, né? Essa perspectiva, vamos dizer assim, ela nasce aí. E ela foi também pensada, sobretudo, para para o estabelecimento de políticas públicas importantes, né? Políticas públicas de acolhimento. Lá, naquela época, já se falava em políticas públicas de acolhimento, né? Que é uma palavra agora, acolhimento, que é uma palavra que está muito em moda nesse momento. Esse acolhimento escolar, sobretudo. Então, iniciou ali esse trabalho de olhar esse outro e pensar, né, como a gente vai ensinar língua cultura, aprender língua cultura, porque uma coisa importante que a interculturalidade traz é justamente o prefixo inter. Ora, esse prefixo, ele já prevê essa interlocução, não é? Ou essa intercomunidade, ou essa interlíngua, ou essa, enfim, não é? Essa interação. E isso é fundamental, né, no que quando a gente for falar de interculturalidade. E aí nós já vamos passar, né, eu já passo imediatamente para o sentido mesmo da interculturalidade nos dias atuais. À medida que essa ideia, né, esse pensamento, ele foi sendo ampliado, né, como um lugar de estudo, de percepções do outro, de abertura também para o outro, de material didático pensado para, com essa finalidade, ou para e com a finalidade, né, de abertura para o outro, a gente já tem um movimento importante. Então, a interculturalidade ela tem que ser vista como uma prática, até coloquei aqui, né? Uma prática
porque ela exige movimento. Ora, se ela exige movimento, ela é uma prática, né? Na direção do outro. Esse outro com O maiúsculo mesmo, né? Quem que é esse outro que chega? O que ele está, como é que ele é, o que a gente vai fazer juntos aqui, aprendendo e ensinando uma nova língua nesse percurso, não é? Quem é essa pessoa e como que eu devo agir, então, diante dessa interação agora, né, em que eu tenho que reconhecer as diferenças, o que não era muito comum antes, né, se pensar isso, e também como que eu vou fazer materiais, né, para que isso se estabeleça. Ser intercultural, então, é fazer deslocamentos. Acho que essa ideia do deslocamento ela é fundamental. Porque se você ficar parado num lugar, você não consegue ser intercultural. Ou você vai ser intercultural no discurso, mas você não vai ser intercultural na prática. Então, não vai ser intercultural, não é? Eu acho que não dá para ser intercultural. É uma pessoa intercultural, um profissional intercultural, uma professora intercultural, um professor intercultural que se queira intercultural, né? Vamos dizer assim. Se você não se desloca na direção do outro. Até porque, antes da gente pensar um conceito, né, que ligasse cultura e ensino de língua da forma como a interculturalidade pensou né, e como esse conceito vem, a gente ficava muito na descrição, né, da cultura do outro. Eu descrevo a cultura do outro. Olha, o Brasil é assim, os brasileiros é assado, né? As brasileiras fazem isso, os brasileiros fazem isso. No Brasil, todo mundo come tal coisa. Na Inglaterra, todo mundo toma um café da manhã X. E é assim, esse café da manhã é composto de tais e tais elementos. Então, é uma visão extremamente fechada, mas ela não é só fechada, né? Ou por ser fechada, ela é limitada. Ela limita. E isso é ruim para quem quer aprender sobre o outro, com o outro, para o outro, não é também, né? Para uma abertura para o outro. Então, os conhecimentos factuais nem sempre também nos ajudam a fazer esse encontro com o outro. Então, saber a história é importante, claro que é. Saber datas e tal é importante. Mas, e a pessoa, né? E as pessoas que habitam esse lugar? Como é que elas vivem? Né? Que línguas elas falam? Como é que elas se comportam? E se eu chegar lá, como é que vai ser? Onde vou estar? Como que eu devo reagir? Né? Como que eu devo agir em diferentes contextos? Não é? Então, eu acho que a interculturalidade, ela vem como um elemento importante para a gente fazer esse deslocamento e essas reflexões sobre o que significa ensinar e aprender uma nova outra língua, cultura. Tá? Queria deixar isso muito evidente. Em uma relação intercultural, eu anotei aqui na minha cola, a gente quer ser sujeito e não objeto. Então, porque se a gente é sujeito, a gente age. Quando a gente é objeto, a gente não tem muito movimento. Então, hoje está muito comum, não é?
essa questão da fotografia. Eu vejo uma pessoa diferente. Uma pessoa que está usando um adorno muito diferente do que se usa no meu país, um cabelo, não sei. Eu vou fotografar isso porque é muito diferente. Tá. Essa é uma questão que a gente vai ter que repensar, vai ter que sempre pensar nela a partir da seguinte questão: em que essa foto me ajuda a entender esta cultura, a foto por si mesma, não é? Então, eu acho que a interculturalidade, esse conceito, né, e a prática da interculturalidade, eles vão despertar na gente essa sensibilidade para a compreensão, a abertura, um movimento na direção do outro, no entendimento dessa outra nova cultura. Estou repetindo, mas não é por acaso, é para repetir mesmo. E lembrando sempre, né, quando a gente fala de interculturalidade, uma interculturalidade que se queira, então, intercultural. Né? Porque se for interculturalidade só para falar que é interculturalidade, também, né, não faz muito sentido. A interculturalidade ela está imbricada com sistemas sociais importantes, com todo o sistema social. Então, como é que eu vou olhar a sociedade brasileira sob pontos de vista muito fechados? Né? Como é que eu vou explicar isso depois? Né? Então, eu vou ter que trazer leituras para entender essa cultura, essa outra nova cultura, trazer leituras sobre que estão relacionadas à sociologia, né? Ler textos importantes sobre o Brasil, né? E para eu alargar a minha mentalidade e não me fechar nela. Por que eu estou falando isso? Eu estou pensando sempre no material didático. E, infelizmente, isso está bastante debatido em diferentes estudos brasileiros, estou pensando aqui nos estudos brasileiros, mas em vários estudos em diferentes lugares do mundo, sobre essa necessidade da gente sair desse lugar que é fechado, para a gente alargar a nossa visão, a nossa perspectiva. Então, isso é fundamental, não é? E não ficar fazendo esse sobrevoo nessa outra nova cultura com quem eu estou dialogando, com a qual estou dialogando e tal. Isso é fundamental. Aí eu falei um pouquinho sobre estudos, né, no Brasil. Eu só quero lembrar, há várias teses defendidas, né? Eu não vou ficar falando muito aqui, porque certamente eu vou esquecer de algumas, de muitas. Mas a professora Edileise Mendes, por exemplo, fez uma tese sobre interculturalidade, uma tese em uma época, né, que a gente não falava muito, quer dizer, já se falava, mas não debatia muito alguns aspectos, né, dessa designação, dessa teoria que se chama interculturalidade. Além dela, claro, o professor Nelson Viana, da UFSCar, que é um estudioso de língua e cultura também, ele também estudou e estuda e se interessa, tem mostrado interesse há muito tempo, né, por essas questões referentes à interculturalidade. E inúmeras outras teses, dissertações eu poderia citar aqui. O professor José Carlos tem um texto, né, que eu considero um texto base assim, para a gente ler sobre interculturalidade também. Então, se vocês procurarem, ele está certamente em diferentes lugares, artigos, capítulos de livros, teses, dissertações. Então, é possível encontrar vários estudos importantes sobre interculturalidade. Para mim, até agora, não é possível, na minha percepção, estudar cultura, por exemplo,
ou cultura sem debater minimamente que seja a questão intercultural. Na minha perspectiva, queria deixar isso também bem evidenciado aqui. Eu queria... Por que eu imagino, não imagino falando de cultura sem tocar na interculturalidade? Porque a gente precisa entender, né, que a gente tem que construir práticas importantes que coloquem em cena diferentes formas de se colocar na vida, no mundo, nas práticas do dia a dia, não é? E para isso, sem dúvida, nós vamos ter que olhar com muita seriedade o material didático que a gente utiliza e o material didático que a gente vai fazer. Então, quando eu, por exemplo, uma imagem, quando eu apanho uma imagem e falo, eu vou usar essa imagem hoje em sala de aula. Olha essa imagem com carinho, pense nela a partir da perspectiva de quem não conhece, por exemplo, a cultura, a cultura referente à língua que você está ensinando, essa cultura estrangeira, essa cultura outra, né? Como é que essa imagem vai chegar, ou como é que ela vai ser interpretada pelos seus estudantes, pelas suas estudantes da sala de aula. Eu acho que isso é fundamental. E entender esse processo intercultural, entender essa pedagogia, vamos dizer assim, intercultural, ela nos ajuda a pensar nesse material didático como um material didático que vai ser mais aberto, não é? Que vai ser mais plural, que não é uma palavra muito boa, mas ele vai ser ele vai despertar no mínimo um interesse para ir além, no mínimo. Então, se é uma imagem de uma trabalhadora, né, uma profissional dessa língua cultura, né? Como é que você vai apresentar uma profissional? Ou qual a profissional? Ou que profissionais você vai apresentar? Então, o conceito de interculturalidade, a prática intercultural, ela exige que nós façamos essa reflexão e imediatamente passemos à ação, né? Porque ficar só refletindo também não é legal. Nós temos um curso aqui, coordenado aqui na UNB, coordenado pelo professor José Carlos, que se chama Reflexão e Ação. Então, refletir é importante, mas agir junto com a reflexão é muito importante. Não é? Se eu agir sem refletir, também não é legal. Não é? E eu estou falando todas essas, estou levantando aqui esses pontos, pensando sempre que, como professora de uma língua outra, eu me ocupo muito do material didático. Então, sempre que eu vou levar o material didático para a sala de aula, eu vou ter que pensar como é que esse material didático vai despertar que tipo, né, de ações, de olhares, de pensamentos esse material didático vai despertar naquele ou naquela pessoa que terá contato com ele. Então, eu acho que a interculturalidade, ela nos ajuda nesse sentido. Outra questão que eu não posso deixar de abordar tem a ver, naturalmente, com os problemas, né, que existem nos lugares, enfim, no mundo inteiro. Nós somos seres absolutamente em movimento, não é? E ainda bem que é assim, né? A gente está em constante movimento, e isso significa dizer
que nós temos que olhar nosso material a partir dessa perspectiva também, né, dessa movimentação. Como fazer isso, então, a partir dessa noção da interculturalidade? Sempre procurando expandir esse olhar, não apenas o nosso, mas sobretudo daquele ou daquela que vai ter contato com esse material. Não pegar uma coisa qualquer. Por isso que fazer material didático é difícil, é complexo. Porque eu não posso levar para a sala de aula qualquer frase, qualquer modalidade de imagem, não é? Eu preciso saber como que isso vai chegar e que tipo, não é, de interação esse material poderá despertar entre os aprendentes e as aprendentes. Então, nesse sentido, ser intercultural, né, é algo importante na nossa profissão. Quer dizer, olhar essa movimentação nossa dentro da sala de aula, levando material e, sobretudo, interagindo, né, de forma forte, não é, com os nossos estudantes, é algo fundamental, né, na nossa profissão. Não podemos perder isso de vista. Na França, a interculturalidade, então, ganha força, não é? Ela ganha bastante luz, e ela vai, então, ganhar espaço em outros lugares, naturalmente, em outros países, em outros continentes, e isso é muito bom. Acontece que hoje em dia nós já falamos sobre interculturalidade crítica. Então não basta ser intercultural, tem que ser interculturalmente crítico, né? O que é isso? Faz muito pouco tempo, talvez 2 anos, que eu venho lendo sobre essa questão da interculturalidade crítica, né? Em que ela se diferencia ou em que ela se distancia, vamos dizer assim, da interculturalidade, tal como eu falei, tal como eu apresentei há pouco. Ora, a interculturalidade crítica, então, ela é uma interculturalidade proposta, um movimento, vamos dizer assim, intercultural, proposto a partir, né, de outros locais, né, de outras paisagens que não sejam paisagens eminentemente europeias. Né? Então, é uma interculturalidade que se quer olhar também para essa população que tem o que dizer também sobre o que ela é, como é que ela é, o que ela vive, o que é que ela faz, né? Trazer para dentro da sala de aula essas outras realidades. Então, ela, na minha perspectiva, né, a interculturalidade crítica, ela avança nesse sentido. É um pouco para dizer, olha, nós também temos o que dizer aqui sobre nós. Né? Então, quando eu faço um material sobre português para falantes de outras línguas, que é a minha área de atuação, português para estrangeiros, como a gente quiser nomear, eu tenho que pensar quem que eu vou entrevistar, por exemplo, para dizer aos meus alunos sobre algum aspecto do Brasil. Eu posso entrevistar várias pessoas. Eu posso entrevistar, por exemplo, um colega do meu departamento. Eu posso fazer uma entrevista com um trabalhador, uma trabalhadora
de profissões, às vezes, muito específicas ou muito correntes no Brasil, profissões essas que não são tão correntes em outros países, e levar isso para a sala de aula. Ah, mas por que eu tenho que levar isso para a sala de aula? Justamente para a gente se deslocar, fazer esse deslocamento. Não nós mesmos, né? Porque a gente imagina que se um professor, uma professora leva, eu imagino que esse exercício de deslocamento ele já esteja sendo feito, ou já tenha sido feito, naquele momento que a pessoa foi escolher ou foi selecionar, né, esse material. Mas para, vamos dizer assim, mudar um pouco, né, o ponto de vista, sobretudo de quem chega sobre o Brasil, o ponto de vista sobre o Brasil dessas pessoas que chegam. Então, o que é o Brasil? A terra de samba, né, terra do carnaval, terra da morena não sei o quê, enfim, né, essas ideias muito fechadas que nós temos, e algumas, né, infelizmente, que são ainda veiculadas sobre o Brasil. Quando eu levo algo muito diferente disso para a sala de aula, o que eu estou querendo mostrar? E por que eu estou querendo mostrar? Eu tenho que partir do pressuposto que meu estudante, meu aluno, a pessoa que está aprendendo aquela língua, ela precisa aprender, ela precisa conhecer essas outras faces, mas não como elemento congelado, né? Mas uma dinâmica. Eu posso levar para a sala de aula uma pessoa, né, que não pertença àquele ambiente no qual nós nos movimentamos o dia todo, né? Levar para a sala de aula, pedir que eles entrevistem uma vizinha, um vizinho, né? Então, isso que eu acho que a interculturalidade tem que produzir na gente. Essa abre para essa outra dimensão que não comparece quase nunca à sala de aula, né? Ou em uma sala de aula. Se compareceu, se comparece, ela comparece muito de forma extremamente estereotipada. Então, por exemplo, vou dar exemplos. A mulher negra sempre como empregada doméstica, né? Quando livros didáticos, pensando no Brasil, livros didáticos produzidos no Brasil com as melhores intenções, mostram a mulher negra ocupando outros espaços, fazendo outras atividades que não seja os da casa, né, ou da família, ou como empregada doméstica, ou num desfile de escola de samba, algo assim. Então, como é que eu vou educando o olhar, inclusive para eu ter essas percepções na hora de produzir um material didático? Olha, não é isso que eu quero mostrar sobre o Brasil, sobre os brasileiros, as brasileiras. Eu quero dar um outro tom, né, para esta possibilidade de conhecer o Brasil. Aí nós vamos pensar em outras línguas, culturas. É bem complexo, porque eu me lembro quando eu entrei na 5ª série, faz pouco tempo, eu me lembro do livro de francês, que é um livro que eu guardo até hoje. E não era só o livro, era o livro que vinha junto com a professora de francês, né? Quais os significados disso dentro de uma sala de aula no interior do Brasil, né? O que isso significava para nós, né? E como que a professora, à época, e infelizmente isso ainda ocorre,
como que a professora abordava, então, essa língua, cultura francesa. Então, era algo extremamente fechado, né, algo extremamente estereotipado, algo extremamente, quando eu digo fechado, é porque você só podia pensar e perceber um francês, uma francesa de um certo tipo, com uma certa cor de pele, com um certo tipo de cabelo, né, em uma certa casa, né? E aí, se a gente pensar nisso, nessas características, quando vai ensinar uma língua, cultura para os nossos alunos, que tipo de imagem a gente vai utilizar? Quais os diálogos a gente gostaria que fossem levados para a sala de aula, né, para aquelas imagens? E aí, algo importante e eu acho que pertinente é pensar em levar diálogos reais, por isso que eu estava sugerindo, né, levar pessoas para a sala de aula, né, para conversar sobre diferentes temas do cotidiano, para os estudantes fazerem entrevista, não é? E isso é, na minha perspectiva, sair, né, desse escopo fechado que, infelizmente, a gente fica quando tem um material didático pronto na mão, a hora que chega à sala de aula. Você pode até ter esse material, mas é preciso reagir ao que ele está veiculando, não é? Por isso que a análise do material ela é fundamental. Eu já falei isso 3 vezes, eu acho. Se não 4. É fundamental, gente. Se a gente quer ser um bom profissional, uma boa profissional no ensino-aprendizagem de língua, se a gente quer realmente que a nossa sala de aula seja um momento bom, um momento enriquecedor, um momento de transformação, né? Não apenas do outro que está ali assistindo a minha aula, mas de mim também, num momento que me transforma em uma pessoa que seja, no mínimo, né, interculturalmente compreensiva, interculturalmente, vamos dizer assim, que veja o mundo, né, de uma forma mais intercultural, que saia, né, desse aperto que o livro didático deixa a gente. Então, essa experiência com o livro francês, ela foi uma experiência dura e muito forte na minha vida, e eu queria dizer que isso refletiu ao longo da minha vida, durante muito tempo, porque ela me marcou profundamente, fez com que durante anos a fio eu não gostasse daquela língua. Quer dizer, a que ponto, né, o material didático chega, né? Oh, coitado do material didático, a que ponto, né, a formação por meio de um material didático pode nos levar. Então, isso é complicado, problemático. Então, ser intercultural é, sobretudo, mudar nossa visão do que seja língua, do que seja cultura, né? Do que sejam culturas, ampliar essa visão para a gente conseguir fazer um trabalho dentro da sala de aula que seja compatível com a própria diversidade que às vezes está dentro da sala de aula e a gente não quer enxergar ou não quer ver. Alguém já falou aqui do texto da Walsh, né? Catherine Walsh, que fala sobre, justamente, ela vai, né, trabalhar bastante sobre essa questão da interculturalidade decolonial. Eu sugiro que vocês leiam vocês façam essas leituras, ampliem, né? Não dá para ampliar a visão sobre algum item ou algum elemento, né, de informação nossa sem a gente ler o antes, né? Como é que eu amplio
a noção de interculturalidade se eu não fui lá atrás para perceber onde é que a gente avança aqui, né? Ou como que esse texto avança. Tá? Então, por que é importante eu pensar no material que eu levo para dentro da sala de aula? E durante a minha carreira, né, durante a minha trajetória como professora, primeiro de língua portuguesa como língua materna e depois há muito tempo, há quase 30 anos, como professora de português para estrangeiros, fez ficar tão atenta a material didático. Desde a minha graduação já tinha um pouco já dava um pouco de atenção para isso. Mas que eu me lembre, na minha graduação, uma professora um dia falou sobre a importância do material didático. E aí eu estou falando da importância desse material didático para uma visão que se queira intercultural. Não é? Não adianta eu pregar uma coisa e levar a outra para a sala de aula. Certo? Então, a gente vai ter que repensar a nossa ação na sala de aula. Então, como eu estava falando, eu fiquei com uma mania, que é uma mania quase minha, de colecionar materiais didáticos, imagens de materiais didáticos, durante toda a minha carreira, toda a minha trajetória. E não era por acaso, não foi por acaso, né? Porque houve um momento, por exemplo, que eu contava no material didático quantas pessoas negras havia naquele material didático feito no Brasil. Olha, e eu estou falando aqui de língua materna, português língua materna, né? Quantos materiais didáticos traziam pessoas negras? Se traziam, como traziam? Como elas eram e são representadas? Acho que são perguntas que a gente tem que se fazer. Então, tem que pegar outras questões, não é? Outras populações que são super excluídas, né, da nossa sociedade, na nossa sociedade. E olhar por que elas não estão presentes no material didático. Então, eu tenho artigos que tratam sobre isso, e às vezes choca as pessoas, como assim? Eu acho que às vezes é para chocar mesmo, né, gente? Não é para outra coisa, às vezes é para chocar. Então, quando eu mostro a mulher negra em um livro didático como empregada doméstica, e eu vou olhar outro material didático, está ela lá, novamente como uma empregada doméstica, não é esse o problema dela ser empregada doméstica, é ela estar sempre lá como empregada doméstica, não é? Eu posso levar junto uma pessoa que estuda essas relações de trabalho no Brasil para debater essas relações, para fazer um debate com os meus alunos. Eu posso levar uma pessoa que faz esse trabalho, que fez esse trabalho durante muito tempo, e falar dessa realidade, né? Pedir, como eu já falei, para os estudantes entrevistarem, não é? Fazer um levantamento sobre as leis que regem esse tipo de trabalho no Brasil. Então, há formas de você ser professora intercultural, nunca perdendo de vista essa relação inter, né, que ela vai ser depois, com certeza, uma relação quase intra também, né? Entre, intra. Então, a gente vai ter que ter essas percepções. Se nós quisermos, de fato, sermos interculturais. Né? Senão, a gente está brincando de falar e de fazer interculturalidade. E de exercer interculturalidade.
né? Porque também não adianta eu fazer o material didático, né? A unidade didática linda de material didático, sobre interculturalidade, e depois eu agir de uma forma absolutamente contrária ao que eu estou ali trabalhando e ensinando aos estudantes, aos aprendentes e às aprendentes que estão na minha sala de aula. Né? Então, levar temas, às vezes, complicados para a sala de aula, mas a gente se prepara, a gente vai preparada, né, para levar temas, por que não levar? Né? Então, o material didático tem sido foco do meu estudo há muito tempo, às vezes até, como eu falei, para colecionar e depois depois de um tempo, olhar o livro de 20 anos atrás, que continua o mesmo até hoje. Mudou uma vírgula, apesar de termos ótimas instruções, termos dado ótimos, grandes passos, né, na verdade, para esse repensar, né, o material didático. Mas nem sempre isso foi possível ser alcançado de uma forma mais generalizada, vamos dizer assim, de uma forma mais organizada, né? Eu penso que tem que chegar ao professor. Eu acho que meu tempo já passou, né, Camila? Não, tá ótimo, professora. Só tem alguns comentários que eu queria ir lendo para a senhora, porque eu acho que a senhora poderia ir comentando, né? Perfeito. Por exemplo, a Edileuze Mendes, ela falou que costuma discutir que interculturalidade não é algo pronto, que está dado. É algo que precisa ser construído a muitas mãos e espíritos. E a senhora poderia comentar sobre isso que ela está pedindo? Com certeza. Olha, se você pegar só o seu ponto de vista, no mínimo você já não vai estar sendo intercultural, né? A sua postura já não está sendo intercultural. Porque quando você está diante de uma sala de aula, Edileuze é a grande especialista, viu? A nossa super mega especialista em interculturalidade. Não posso deixar de dizer isso aqui. Você constrói junto com os seus estudantes, com os seus alunos, suas alunas, como que vai ser o percurso nessa caminhada de aprendizagem dessa língua, não é? Então, que tipo de temas, o que eles querem conhecer, o que eles querem saber, como é que a gente sai desse lugar fechado, trancado, congelado, né, da cultura, por exemplo, né, dos elementos culturais, discutir isso. Eu acho que isso se dá, inclusive, seria aconselhável que se desse no primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula, às vezes não é possível porque é o primeiro dia o mais duro, né? Mas como eu trabalho nesse momento, né, com estudantes francófonos, eu consigo fazer essa discussão. Então, trazer isso para eles trazerem também elementos dos países deles, e elas, né, adoram quando a gente se interessa, eles percebem o interesse do professor, da professora, pelas culturas presentes na sala de aula. Então, eu acho que a Edileuze tem toda a razão e é isso mesmo, construída a várias mãos. Mais uma, Camila, para a gente... A senhora acho que já comentou um pouquinho, mas talvez como ensinar questões interculturais para além da mera descrição? Porque ela diz que no Brasil é assim, né? Ou da mera curiosidade, né, dos nossos alunos iniciantes, principalmente nos níveis iniciais, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade de sair um pouquinho do que a gente está, né, bem acostumado no curso de línguas. Se você levar cenas, por exemplo, cenas de verdade, né, para a sala de aula, dá para levar, inclusive, no primeiro dia de sala de aula, né?
pessoas se cumprimentando de diferentes formas, pessoas de diferentes lugares falando de diferentes maneiras, né? Diferentes roupas, né? Acessórios. O modo de vestir, o modo de falar, o jeito de se cumprimentar, com abraço, sem abraço, 2 beijinhos, 3 beijinhos, 1 beijinho, aperto de mão, né? Jovens, diferentes idades, enfim, é possível. Já no primeiro dia de aula é possível. Perfeitamente possível. Né? Com vídeo, eu acho que é absolutamente possível no primeiro dia de aula, sim. E hoje nós temos, né, essa possibilidade de fazer isso. As redes estão aí disponíveis para a gente fazer construir esse material junto com o grupo. E eu acho que é fundamental, porque às vezes eu vejo meus alunos falando coisas de forma tão artificial, eu falo, mas como será que ele ouviu alguém falar isso, né? Que está repetindo exatamente um jeito de cumprimentar que não combina com este espaço, com este lugar. Então, materiais autênticos, né? Nós estamos falando de materiais autênticos nessa hora. Vamos ver se eu respondi essa. Tem mais uma, Camila? Acho que sim, essa questão das cenas é muito bom quando a gente tem esses exemplos práticos, né? Que a gente começa a dar ideias e com certeza vão surgindo outras. Uhum. A Ana, ela fez um comentário que, além do material didático, outro problema se revela. Quando vamos procurar imagens na internet para elaborar atividades, raramente vemos a diversidade representada. Não, agora tem, viu? Eu acho que temos que buscar, né? Nós temos que fazer essa busca e tal, e temos também ter cuidado com as questões de direitos autorais, né? Esse é um problema, mas para usar em uma aula, eu acho que dá. Nós temos, sim. Temos, e agora, com essas redes sociais, né? Com pessoas falando, debatendo questões super interessantes, criativas, políticas, importantíssimas, né? Como estar nesse mundo, o que representa estar nesse mundo agora, eu nesse mundo, a juventude falando sobre isso, mas não apenas a juventude, né? Eu acho que as redes, elas têm espaço, elas dão espaço ainda para a gente, aliás, ainda não, muito, para nós trabalharmos essas questões na sala de aula. Às vezes não é, porque às vezes não é tão fácil encontrar, né, a imagem do jeitinho que a gente quer com as pessoas, né, mas que é possível, acho que mas dá um pouquinho mais de trabalho, né, talvez, né, acho que seja isso que ela... Temos outra, a Débora fez uma pergunta, qual seria a diferença entre o inter e o multicultural em termos teóricos? Olha, o multicultural, ele vai trabalhar no nível macro. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma sociedade multicultural, então vai ter, em princípio, né, teríamos que ter políticas multiculturais que reconheçam essas diferenças, né, que trabalhem com essas diferenças. Então, por exemplo, o Ministério da Educação poderia ter uma política multicultural oficializada, né, para debater as questões das diferenças, enfim, no país, né? Esse é o multi. E o inter, ele está bem voltado para a questão de ensino-aprendizagem, mas não apenas. Lembrando que aprender e ensinar são sistemas, né, vamos dizer assim, da vida real, né? Eu estou sempre aprendendo alguma coisa com alguém, né? Então, não está restrito a uma sala de aula em si, mas no nosso comportamento diário, né? No dia a dia, no cotidiano ali, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou reconhecer essas diferenças, valorizá-las, sobretudo, saber interpretar essas diferenças sob uma ótica que não seja
a dos clichês, dos estereótipos, né, que essa ótica vai nos levar certamente para outros lados, que não são interessantes para uma sala de aula. Acho que você... E alguém colocou aqui, ser intercultural não é fazer política multicultural dentro da sala de aula. É uma pergunta ou uma resposta? Uma pergunta. Eu acho que pode ter. Eu percebo que o multiculturalismo, né, a gente vai ter que... A gente sempre pensa nele como uma política macro, né? Mas se a gente pensar como a interculturalidade como uma ação, né? Pode ser. Eu acho que ela vai trabalhar mais de perto essas questões, porque a gente está ali na sala de aula, no nível no nível menor. No nível macro, o Estado teria que garantir, né? Ou teria que reconhecer o multiculturalismo, porque nem sempre acontece. E também reconhecer fazendo políticas efetivas. Não adianta reconhecer, somos uma sociedade multicultural. Tá, e daí? Então, né? E as desigualdades? Como é que a gente discute isso? Como é que a gente debate isso? Né? Tem gente já falando aqui. Hoje, tem uma pergunta aqui da Renata. Hoje, há materiais de português como língua estrangeira que seja realmente intercultural? Eu até tô com esse Brasil intercultural aqui, por coincidência, mas é realmente intercultural esses materiais? Eu acho que o Brasil intercultural, né, como ele teve a assessoria direta da Edileise Mendes, eu acho que ele é um material que se propõe mesmo a agir de forma intercultural, vamos dizer assim, né? Ele sozinho não, porque também, gente, nós temos que pensar em nós. Como é que eu ponho embaixo do meu braço um material intercultural se eu não sou ou não tenho nenhuma vontade de ser intercultural, né? Então, não é um material em si, é uma mudança mesmo forte de comportamento. É o sair, é o deslocamento da gente, até para trabalhar com material que se queira intercultural. Senão, eu estou estou fingindo, né? Fazendo teatrinho. Pode dar qualquer material que não vai sair, né, professora? Exatamente. Alguém está falando que o material é um objeto morto. Eu acho que o material ele pode ser até um objeto. Nem sei se concordo que ele seja um objeto morto. Acho que não. Ele tanto não é porque ele mexe com as vidas da gente. Ele não é algo morto. Um material didático, ele mexe com as nossas vidas. Isso é muito sério, então não é morto, não é? Aí está a nossa responsabilidade no momento de fazer um material. Nós acabamos de fazer um material didático super simples no projeto Língua de Acolhimento. Esse projeto que eu coordeno desde 2014, 2013, nós começamos esse projeto, fizemos um material didático pequenininho, que eu chamo de material didático aberto, ele não é um material fechado, e na hora de fazer os rostos das pessoas, eu fui orientando, né, os nossos designers, né, que eram estudantes de design daqui da UNB, que possibilitaram, né, que esse material existisse ilustrado por eles e por elas, e eu falava assim, olha, então, sabe por quê? O cabelo dessa pessoa, aqui só tem gente de cabelo liso, por exemplo. Aí eu falava, olha, então, eu acho que está muito fechada essa visão, né, de brasileiros ou de estudantes estrangeiros, pertencentes a outras culturas.
Então, vamos ver. Professora, a gente nunca tinha pensado nisso. Puxa vida, quer dizer que a gente vai ter que retratar um pouco essa dinâmica da sala de aula? Eu falei, com certeza. Não é? Estão lá. Quem mais? Dependendo do professor da turma. A Renata comentou aqui que os professores também são extremamente nesse processo de interculturalidade. É verdade, a gente pode pegar um material que é totalmente não intercultural e a gente pode usar isso a nosso favor, né? Mostrar o outro lado, né? Eu acho que a gente cabe essa criticidade, digamos assim, né? E saber como usar isso a favor da interculturalidade, do respeito, né? E do reconhecimento das diferenças, né? Respeito e reconhecimento, né? Uma coisa importante, uma tarefa, né? Um exercício legal que eu queria citar aqui, que a gente fez em sala de aula, inclusive nós temos um material para ser publicado, espero poder fazer em algum momento. A Camila, acho que participou desse material, na sala de aula da disciplina Interculturalidade, no ensino e aprendizagem de línguas, nós refizemos algumas propostas do livro didático. Então, tinha lá uma proposta, um exercício, uma atividade. E a ideia era pegar essa proposta e refazê-la, de forma que ela pudesse ser intercultural. E, olha, houve propostas fantásticas, e muito, muito interessantes, para discutir religião, relações étnico-raciais, questões de gênero, e são propostas fortes, não é? Que você está levando para a sala de aula e para as quais, com certeza, você também tem que se preparar. Não é? Agora, o que a gente eu acho que não dá mesmo para fazer, gente, é mostrar uma cultura fechada, paralisada no ar, não é? Uma cultura ali parada. Isso que não é possível mais. Não dá mais. Então, nós temos que ter a capacidade, né, a sensibilidade de olhar o material didático e falar, esse exercício aqui, essa atividade aqui, eu vou ter que mudar. Porque ela está falando isso do Brasil, isso da França, isso, aquilo do Senegal, e a gente sabe que não é assim. Então, um outro exercício, não foi exercício, foi uma pesquisa que uma ex-mestranda fez. Ela fez um material didático para ensinar francês a partir das culturas senegalesas. Então, o material didático é sobre o Senegal, né, para ensinar francês aqui na escola pública de Brasília. Ela produziu esse material e trabalhou em sala de aula com esse material. As pessoas muitas vezes nem sabem que existem países africanos que têm a língua francesa como segunda língua, né? Como língua, uma língua que permeia, né, todas as instituições. Então, isso é realmente um problema. Nós temos que debater isso com os nossos alunos. E, olha, os alunos adoraram o material sobre o Senegal. Então, foi um material muito bem sucedido. Quem mais? Gabriela, que está compartilhando a tela, você quer mostrar alguma coisa para a gente? Ou está compartilhando sem querer? Gabriela? Acho que parou de compartilhar. Agora sim. Não, é porque eu fiquei sem saber se ela estava querendo mostrar algo. Bom, algumas pessoas perguntaram sobre o livro, né, Brasil Intercultural. Aí é só para mostrar que ele tem uma sequência, né, didática. Ele tem o nível 1, 2, eu tenho todos, 3, 4, ele vai até o 8, 5, 6, 7 e 8, né? Então, ele é um livro bem completo, assim. E se a
Edileuze, né, quiser dar uma palavra, eu acho Edileuze, acho que sim. Acho que Boa poderíamos. Ideia. E se alguém quiser fazer uma pergunta de forma oral que não conseguiu acessar o chat, né? A gente está aberto para as perguntas. Além do chat, né? É só levantar a mão que a gente abre o microfone. A pessoa da Amapá falando que fez o material. Edileide, fale. Oi, gente. No Brasil Intercultural. Oi, Edileide. Que coisa. Oi, amores. É um Boa, prazer. por perto. Estão me vendo? Não. Eu estou ouvindo você. Aí eu aqui. Falta ligar a câmera. Já liguei. Para a gente não está aparecendo. Ué, que estranho. Eu estou me vendo aqui, Agora no... sim. Ai, agora sim. Sim. Um beijão, Edileide. É um prazer estar aqui, viu, meu amor? Eu te ouvi, Lúcia, maravilhoso, Obrigada. Viu? Obrigada, Edileide. Oi, Zé Carlos. Tanta gente querida, amada. Muita gente. É só rapidinho. Quando eu falei, eu usei a expressão morto, era no sentido de estático, né? Porque todo material é potencialmente intercultural. Às vezes a gente faz uma atividade e diz assim, a minha atividade é intercultural. Ela ainda não é. Ela é potencialmente intercultural. Ela só se transforma intercultural nas nossas mãos, né? No momento em que ela acontece em sala de aula. Então, quando eu falei morto, talvez morto não seja a palavra mais adequada, mas estático no sentido de que ele está pronto para ser manipulado, para ser usado, mas ele de fato se transforma em intercultural quando professores, professoras, alunos, alunas interagem e constroem as experiências interculturais. Claro que se o material ele já propicia, né, o desencadeamento de experiências interculturais, ele já é uma grande ajuda. Mas ele sozinho não faz, não toca a orquestra. E você disse isso várias vezes aí, Lúcia, na sua palestra. Você falou da importância do professor, da professora, do compromisso, né, profissional, ético, pessoal, do engajamento que a gente deve ter para construir essas experiências em sala de aula. Então, o material, de fato, e eu concordo com você plenamente, que a gente tem que ter ferramentas para não só avaliar os materiais, como a possibilidade e o incentivo, sobretudo aos professores de formação, para produzirem materiais, né? Que à medida que eles vão produzindo, à medida que eles vão construindo novos materiais, eles vão se sensibilizando e compreendendo o que é que, de fato, pode desencadear boas experiências e o que não pode, e o que não desencadeia. O tipo de material que supostamente quer ensinar cultura, mas trabalha com aquela visão de cultura apenas como conteúdo. A cultura não pode ser só conteúdo, a cultura tem que ser a experiência cultural. Então, a interculturalidade se constrói na experiência. Então, nesse sentido, o material, o Brasil Intercultural, ele de fato é potencialmente intercultural, ele conseguiu quebrar com uma série de paradigmas bem tradicionais, né, da organização do material. Um deles, por exemplo, a possibilidade do professor, da professora se mover, adiantar, atrasar unidades, não ter uma ordem rígida, e todas as experiências sempre buscam avançar no sentido de quem são os sujeitos que estão aqui e o que eles querem dizer sobre eles mesmos para que eles possam compreender essa língua e cultura que eles aprendem, né? Então, isso é muito forte no material e tem dado muitos resultados. Aliás, a primeira experiência que nós fizemos, quando ele foi implementado na Casa do Brasil, onde ele começou, uma turma que já estava, eles utilizavam o livro Bem-vindo, e o Brasil Intercultural começou desde o básico. Então, à medida que ele ia avançando, as turmas iam trocando, né, o material. E aí chegou um determinado ponto
que os alunos do básico, eles tinham mais proficiência real do que os alunos do intermediário quase avançado do bem-vindo. E por que isso? Porque eles tinham desenvoltura, eles tinham uma riqueza de vocabulário, eles tinham a capacidade de circular em contextos variados, e aí a gente compreende a noção de proficiência outra, que é o que é ser proficiente na língua? É ser capaz, né, de agir no mundo através da linguagem. E a gente só pode fazer isso com a língua em uso, a gente só pode fazer isso construindo essas experiências sensíveis. Eu achei muito boa essa palestra, minha querida amada Lúcia. Obrigada. Eu acho que você falou... A especialista é você. Não, é verdade. Não, todos nós estamos aprendendo sempre. Então, foi muito bom você falar, sobretudo quando você traz isso para a experiência prática, né, da sala de aula, porque falar é muito bonito, né? A gente sempre fala de interculturalidade, mas como é que ela acontece mesmo? E eu acho que você falou várias coisas assim muito interessantes para que os nossos colegas que estão aqui, né, professores em formação, professoras, entendam como é que isso acontece. Eu queria só para concluir dizer que ser intercultural é uma atitude, né? É uma atitude, é uma postura. Então, não adianta, você pode ler 10 livros sobre interculturalidade, né? Mas você não se transforma nem um pouco numa pessoa mais sensível se você não muda a sua atitude. Exatamente. É isso mesmo. Eu falei que é ação, não é? É uma Isso, ação. é uma ação. Senão não vira, como diz, não vira, gente. Muito não obrigada, vira. Não vira. Obrigada a vocês. Beijão. Muito obrigada. É um prazer. Ô, sua Camila, você aprende a chamar meu nome, viu? É Edileise. Edileise, perdão, Edileuse, perdoa essa pobre. Edileise, perdão. Tô brincando. A Edileise, para quem tiver interesse nos estudos sobre interculturalidade, ela tem a tese na Unicamp, é só vocês colocarem lá o nome dela, vai encontrar a tese dela disponível, e há textos também, né, artigos, capítulos de livros que ela produziu. São parâmetros para nós, né, que queremos, vamos dizer assim, agir interculturalmente, ser interculturalmente, né? Então, não esquecer desse dado. Eu estou vendo aqui que o Nicolas está aqui também. Né, Nicolas? Acho que passou por aqui. Eu vi algo aqui, se não me engano. Mas, enfim, está. Então, a gente tem que ficar atento, né, como professor, como professora, enfim, não perder de vista. E como a Edileise bem colocou, não dá para você fingir que é intercultural. Não dá, né? Ou você é, ou você não é. Porque fazer de conta não dá certo. Em algum momento, né, isso vai ficar muito perceptível na sala de aula, que é o nosso campo de atuação. Né? Então, ficar muito atento a essas ações. Então, quando eu falei para vocês da experiência minha com a língua francesa lá na minha infância, quase adolescência já, eu ficava me perguntando, anos a fio, né, anos após, por que eu detestava tanto aquela língua. Né? Como é que você começa a detestar uma língua? Qual a experiência que te leva a isso? Então, a gente vai ter que se perguntar como profissional que somos, ou que queremos ser. Que experiência eu, né, ter em sala de aula com os meus estudantes, meus alunos, minhas alunas, que deixe, né, nos deixe livres para sermos interculturais, que abra essa possibilidade, que nos dê essa possibilidade, que abra esse campo para nós. O que eu tenho que fazer?
né, junto com eles. Como bem disse Edileide, é junto com eles. Né? Como que eu manejo este material para que ele se torne, né, mais próximo desse grupo com o qual estou trabalhando? E, olha, gente, eu não sei a experiência de vocês, mas, em geral, né, as nossas experiências aqui, pelo menos, eu estou falando de mim especialmente, os estudantes gostam muito quando a gente faz essas atividades, né, Camila? Eles vão para a sala de aula e debatem, falam das diferenças culturais dos seus países, linguísticas, e isso gera um debate em sala de aula muito interessante que só nos faz crescer como pessoas. Enriquece, né? Exatamente. Então, a gente não pode perder isso de vista nunca, pensando nessa nossa atuação em sala de aula sempre. Pensando nisso, exatamente. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer isso com muita... deixar isso muito evidente, né, essa postura, cada vez mais. Senão, a gente corre o risco, né, muito grande, eu acho, também, de cair assim, armadilhas, que às vezes o próprio livro didático tem e que a gente não percebe. Então, levar um livro para a sala de aula sem antes analisá-lo, sem antes pensar nele, né, como um trabalho a ser feito com o coletivo da sala de aula, é complicado, gente. É complicado. Né? Então, pensar no material didático como algo bastante amplo. José Carlos fala muito isso nos textos dele. O material didático, ele tem que ser um material didático que amplie, né, que possa ser ampliado também. E amplie perspectivas, sobretudo. Né? Não um fechado. Se leva um fechado, a gente faz ele se ampliar no debate da sala de aula, né? No debate com estudantes. Eu acho que não podemos perder essa perspectiva. Então, tem mais alguma pergunta, Camila? Eu acho que a gente pode finalizar com a gente não tem ninguém com a mão levantada agora, se alguém quiser, ainda acho que dá tempo de uma pergunta. E a gente tem aqui a Laura, ela coloca que trazer assuntos para a sala de aula e que mexem com a representação, né, do outro, que o outro tem sobre a cultura brasileira. Ela queria saber, eu acho que exemplos de outros elementos da cultura brasileira que a gente poderia levar para a sala de aula. Eu acho que é isso, provocadores, né? Uhum. Eu acho que a gente também já pode partir do princípio que nós temos culturas, né? Culturas brasileiras, né? Plural. Porque se a gente pensar em uma cultura brasileira, nós também, né? Pensar em culturas. Ampliar essa nossa visão sobre o que é cultura. Eu acho que isso é fundamental, a gente repensar esse aspecto. Sair do samba, carnaval. Isso, exatamente. Eu acho que realmente não dá mais, gente. Não é possível. Né? Não é possível. Mas, infelizmente, a gente vai encontrar material ainda que trata disso como se o samba e o carnaval fossem as nossas únicas referências culturais, né? Eu acho que são referências culturais importantes, mas elas ambas fazem parte de outras grandes referências culturais. Os alunos já vêm com esse imaginário, né, professora? A gente ajuda a reforçar em vez de apresentar outros, né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar sempre atenta, né, a esse papel nosso. Gente, houve uma época, e eu convido vocês para fazerem esse exercício, eu tenho material didático aqui em casa, assim, em grandes quantidades,
que eu ficava horas e horas analisando o material didático, olhando tudo, imagens, textos, os exercícios, e realmente, às vezes a gente encontra questões que a gente fica pensando, então quer dizer que a pessoa que ilustrou não foi a pessoa que fez as perguntas, não foi a pessoa que pensou nesse texto, entende? E ela não consultou a pessoa que pensou no texto e ela ilustrou, sabe? Então, é tão chocante isso, é tão... É terrível, porque é um descuido total, né, com o aprendente, a aprendente, a pessoa que vai usar esse material, professora. É desrespeitoso, no mínimo, esse é o mínimo que a gente pode falar. Então, ficar atento a tudo isso, né? Eu acho cada vez mais. Esse é o nosso papel. Né? E como Edilene bem colocou, vai fazendo, refazendo, né? Montando, desmontando o próprio livro didático na sala de aula, junto com os alunos. Olha, quem acha que esse assunto é super importante, por quê? Então, há outras possibilidades de a gente abordar essa mesma temática. Quem acha que, né, poderia trazer alguma contribuição na próxima aula sobre essa temática para cá? É maravilhoso isso. E depois, a pessoa que está ali na sala de aula, ela se coloca como sujeito da sua aprendizagem. Isso é maravilhoso. É fora de... vamos dizer assim, é inimaginável quase. Né? Ela como sujeito de sua aprendizagem. Isso é realmente fantástico. Então, envolver a sala de aula nessa trajetória de aprender língua. E a professora se inclui, né, nessa trajetória, lógico. Que a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Eu acho que isso dá um pouquinho de trabalho e às vezes dá um friozinho na barriga. Então, acho que às vezes as pessoas preferem, né? Talvez não, né, lidar com esses temas, alguns temas um pouco, digamos, delicados, não. Enfim, já ouvi muito isso. É melhor não dar trabalho. Não trazer para a aula isso, vai gerar muita polêmica. E aí? Né? Aí, às vezes, sabe o que eu faço, gente? Eu levo a pessoa para falar sobre aquela realidade, trocar ideias, conversar, né? Isso pode ser feito em formas de oficinas, né? Eu acho que isso dá muito certo, levar pessoas para falar sobre os temas. Mas é isso? Mas, nossa, você tem um sotaque diferente, de onde que você é? Pega o mapa, mostra, fala um pouco desse lugar, por que eu falo assim, por que eu tenho essa pronúncia, né? De onde que vem essa pronúncia? É língua viva, né? Porque é isso, no final das contas é isso. Nós não estamos trabalhando com uma realidade que né, adormecida. Ela está ali todos os dias, em cada minuto, em cada segundo, tem mudanças, tem alterações, tem inserções, tem retiradas, enfim, é isso que é a língua, né, cultura. E não a cultura, né, fechada, encarcerada ali na folha, na página do livro. Acho que a gente precisa ficar atento a isso, muito atento. Dantas falou sair do cultura singular para ir para o plural, culturas. Né? Eu acho que a gente pode finalizar com essa frase, né, professora? Finalizar com essa frase. Nossa. Sair da cultura no singular e ir para a cultura estrutural. Mas, sobretudo, reconhecer as culturas diferentes em sala de aula. Mesmo que a gente esteja dando aula para... Por exemplo, eu vou dar aula para... Todos são brasileiros. Mas isso não quer dizer que sejamos todos iguais. Né? A sala de aula, ela é o elemento da pluralidade, da diversidade. Ela está
nesse locus. Ela é o locus. Então, negar isso é algo realmente terrível. É o mínimo que a gente pode dizer. Mais alguém? Acho que a gente pode encerrar, né, Camila? A gente já estourou o nosso tempo, na verdade, né? Mas é um papo tão gostoso, é um assunto tão relevante, tão importante, né, na nossa área, que a gente fica com pena de terminar. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, dos que ficaram, né? Já passamos do horário, ainda tem bastante gente. Professora, muitos comentários positivos aqui para a senhora, né? Então, sinta depois a gente compartilha. Obrigada. Professora, sem palavras para agradecê-la novamente, né? Pela sua participação, né? Pelo nosso segundo encontro de formação. Peço desculpas, né, por algum inconveniente, a plataforma é nova, né, foi a primeira vez que nós estamos utilizando, sinto muito quem não teve acesso ao chat, mas a gente espera que nos próximos possamos melhorar, né? Enfim, agradeço a paciência. Professora, se a senhora quiser dar a última palavra. Está bem. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui, estou gostando muito desse movimento do NEP, eu acho que é um movimento importante, necessário, é um movimento de formação, não é? Eu acho que isso nos faz falta, e eu acho que a sua iniciativa ela é muito, muito bem-vinda, sobretudo pensando, né, nessa nossa... nesse nosso locus, né, de exercício profissional, que é a sala de aula. Então, eu agradeço muito e parabenizo, cumprimento você, a coordenação do NEP, por esse empreendimento, né? Eu acho que é um empreendimento. Nossa. E é um empreendimento, vamos dizer assim, no sentido, não nesse sentido que a gente ouve falar sempre, mas ele é no sentido de alargar nossas visões, né? Empreender por outras vias, né? Outras vias que nos fazem crescer, amadurecer, debater, né? Eu acho que isso é importante. Então, parabenizo você, agradeço de forma, assim, bastante quase emocionada, né? A presença de amigos, amigas, colegas, ex-alunos, ex-alunas, gente muito, muito querida aqui assistindo, e aos que estão distantes, os que eu não conheço, também muito obrigada, e excelente trabalho para todos nós. Sigamos em frente no nosso papel, né, de professor, de professora, mas, sobretudo, sem perder de vista o lugar de aprendentes também. Muito obrigada, um beijo para todos. Já temos um pedido aqui para a próxima. Eba! Eu não vou nem falar o nome, porque senão vai falar que eu vou falar errado. Edileise. Edileise, não, tô brincando, Edileise. Eu acho que é Edileise. Sim, já está sendo pedida, professora. Ótimo. Sabe por quê? Edileise, ela tem uma... Bom, primeiro, né, foi um dos primeiros nomes aqui que eu coloquei. Eu acho que ela tem debates muito interessantes para trazer para a gente. Com já certeza. Está convidada, então. Pronto, obrigada. Um abraço, gente. Obrigada por tudo.